Fala galera, aqui é o Fred do canal Fredcast Games. Vamos falar sobre outro videogame e o de hoje bastante marcante na vida das pessoas e muito importante para uma empresa específica. Vamos falar do PlayStation 1, o primeiro videogame da Sony, lançado inicialmente no Japão em 1994. Vamos lá que eu vou começar. Então, como que a Sony entrou nessa de videogames? Ela foi contratada pela Nintendo, olhem bem a história, alguns anos antes aí de 1994, eu não sei se foi em 88, 89, ela foi contratada para pensar numa solução de lançar alguma coisa de CD, que na verdade era uma tecnologia novíssima na época, para adaptação para o Super Nintendo. Alguém se lembra que a Sega teve para o videogame dela, no caso, o Sega CD, né? Que funcionava acoplado ao Mega Drive. Então a Nintendo também teve essa mesma ideia. Ela chegou até a lançar, se eu não me engano, no Japão, mas foi junto com a Philips. Então ela teve um início de parceria com a Sony que não foi para frente, e a Sony teve a ideia então, já com a tecnologia pronta, de lançar esse videogame já como CD e ser concorrente da empresa que apresentou a ideia para ela, para ser uma coisa em conjunto, né? Na verdade, ela só produziria o aparelho para se acoplar ao Super Nintendo. Então, assim nasceu a ideia e assim a Sony, anos depois, em 1994, lançou no Japão, se eu não me engano, em novembro, o PlayStation. Já em 1995, na E3, a E3, para quem não conheceu, era a maior feira de games do planeta. E as notícias, as principais notícias apareciam lá. Os principais jogos, os lançamentos, os videogames novos eram anunciados lá. Então, o videogame já tinha sido lançado em 1994. Na E3 de 95, se eu não me engano era em maio, ela foi, a Sony subiu no palco, o executivo da Sony, para falar sobre o videogame que seria lançado daí a pouco tempo nos Estados Unidos. Ele já estava sendo muito vendido no Japão. E aí a expectativa era grande porque o Sega Saturno também tinha sido lançado no Japão e estava para ser lançado nos Estados Unidos a $399. E aí o executivo subiu para falar sobre o PlayStation e ele não falou nada, ele só virou em inglês, claro, e falou assim: 299. E aí todo mundo foi à loucura, começou a bater palma e assoviar, ficar em pé. Então, todo mundo muito animado com a... Por quê? Porque era muita diferença de preço. $100 de diferença para um aparelho que, na verdade, era até superior ao concorrente Sega Saturn, que tinha dificuldades em rodar gráficos em 3D. Ele era bom, o Saturn era bom em jogos 2D, vindos direto do fliperama. Tá? Esse ele rodava melhor do que o PlayStation. Mas os jogos 3D, que na verdade é o que todo mundo estava querendo na época, rodavam melhor, no caso, no PlayStation. Então, estava todo mundo querendo PlayStation, já $100 a menos. Resumindo, no final da vida do PlayStation, ele vendeu o primeiro console de uma empresa que era nova na indústria. Vendeu 102 milhões de unidades. Gente, 102 milhões. O Nintendinho 8 bits, que era até então o console mais vendido da Nintendo, que era a principal empresa de games da época, tinha vendido 61 milhões. E o Super Nintendo, que a gente lembra muito bem, foram 49 milhões de unidades. Tá? Posso estar até enganado. É muito número para minha cabeça. Mas é alguma coisa assim, tá? Bem parecida com isso, se não for exato isso. Então, foram 102 milhões de unidades contra os concorrentes dele da época. O Sega Saturn vendeu 9 milhões de unidades apenas. E o Nintendo 64, que foi lançado um pouco depois, vendeu 33 milhões.
Tá, então ele foi lançado com um controle que não é esse aqui, tá bem? Um controle que era assim, olha, era desse jeito. Em 1994, 95, 96, tá? Era dessa forma. Como em 96, a Nintendo lançou o Nintendo 64 com o analógico, a Nintendo meio que criou o analógico, né? Então saiu com aquele analógico central, alguém se lembra? E a Sony foi no ano seguinte e relançou o controle novo, que esse que chamou DualShock, que inclusive é o controle que foi usado basicamente muito parecido, até o PlayStation 3 era muito igual. O PlayStation 4 mudou alguma coisinha, o 5 mudou bastante, mas o jeito, a pegada ainda é a mesma. E aí lançou sim, voltei com o mesmo controle, tá, gente? Sem tampar. Então, aí saiu esse controle. Então, tinha os dois analógicos, tá bom? Aqui os gatilhos normais. Então, esse era o controle oficial. Depois do modelo sem os analógicos, ficou só esse, tá bem? Então, 1994, vamos lembrar os anos. Em 97, ela lançou oficialmente no Brasil, tá bem? O PlayStation, mas ele já era vendido antes, tá? Esse é o meu PlayStation Fat, tá vendo? Bonitinho. Então você colocava o CD aqui dentro e o CD original, ele por baixo era muito diferente, ele era preto, mas um preto brilhoso por baixo, era muito bacana, tá bem? E no ano 2000, ela pegou e lançou o modelo Slim. Não repare no meu modelo Slim, porque eu já comprei ele assim, tá bem? Muito amarelinho, mas na verdade ele foi lançado branco. Ele não era nem cinza, ele era branco. Tá aqui o meu Slim. Tá? Onde que abre? Não é aqui, é aqui. Tá vendo? Então esse era o modelo Slim. A diferença de tamanho é bastante grande para o modelo tradicional, tá? Ele é muito menor. Eu vou tentar colocar um do lado do outro aqui. Eu já tive vários PlayStations na época. Tá vendo a diferença? Olha. Eu tive vários. Eu tive um que só funcionava de cabeça para baixo. Olha que beleza. Eu tinha que colocar o CD, ligar o videogame e virar de cabeça para baixo. Aí ele reconhecia. O que mais eu queria falar? Então, ele foi através dele que a Sony virou o que é hoje, sinônimo de videogame. Os games lançados na época, será que eu vou lembrar? Bem, vamos lá. Gran Turismo 1 e 2 foram lançados aqui pro PlayStation 1, tá bem? Tony Hawk's Pro Skater, Resident Evil, Metal Gear Solid, o primeiro Metal Gear. Na verdade, Metal Gear é um jogo anterior, né, que vinha de uns computadores da década de 80, mas aquele Metal Gear que todo mundo conhece em 3D foi lançado aqui nessa época. O Crash que hoje é da Activision, já era da Activision, mas a Naughty Dog que fazia, se eu não me engano, ele foi lançado aqui e fez um enorme sucesso, né? Virou quase que um garoto propaganda da Sony na época. E muitos outros jogos. Eu não vou lembrar todos, né? Ace Combat, muitos games de corrida, Test Drive, eu sempre gostei muito de corrida, então Motor Racer, nossa, ficar aqui até amanhã falando de games. E foi isso, essa foi a história bacana. A Sony lançou, depois desse videogame, do sucesso estrondoso que ele fez, entrou o PlayStation 2, que na verdade foi o videogame mais vendido de todos os tempos, e todo mundo conhece, e eu tenho até um vídeo sobre o PlayStation 2 no canal. Gente, eu queria lembrar, tá, novamente, para se inscreverem no canal, darem o like, tá? Me ajudem a fazer esse canal crescer, se gostarem dos meus vídeos, tá bem? E essa foi a história bacana do PlayStation, da Sony. Contei alguma coisinha aí da Sony também. E a gente se fala aí no próximo vídeo.